Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael. Para mais um conteúdo do nosso canal Notícias do Fogão, temos tudo sobre o Glorioso aqui para vocês. Mas antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos de R$3, de R$5 e outros valores, mas com planos simbólicos, menos que uma coxinha por dia, R$3, R$5, você ajuda muito já o canal com esse valor mensal, ajudando aqui a manter a estrutura que a gente tem de computador, ring light, microfone, software, tudo mais, para vocês aqui todos os dias com muita notícia sobre o fogão. Dito isso, sem mais enrolações, vamos embora pro vídeo. De cena, querido, gente boa, competente. Do Flamengo, vamos pro Botafogo. O elenco principal ainda tá de férias, mas a molecada já tá se preparando pro Carioca. Estreia sábado contra o Maricá. Quem sabe tudo de Botafogo é Edson Viana. O Botafogo tá sem técnico, Edson. E aí, esse técnico vem ou não vem, rapaz? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa é a grande pergunta. O Botafogo treinou hoje de manhã, um treino fechado aqui no estádio Newton Santos, na preparação para o Carioca, que começa no próximo sábado contra o Maricá. Vai ser um time formado por jogadores da base e alguns profissionais que voltaram de empréstimo. E esse time vai ser comandado nas 5 primeiras rodadas pelo Carlos Leiria, que é técnico do Sub-20. Enquanto isso, a direção do Botafogo vem tentando reformular o elenco principal, que só se reapresenta no próximo dia 14. O time perdeu 11 jogadores nessa janela do início do ano, além do técnico Arthur Jorge. O Botafogo fez uma proposta para o André Jardine, brasileiro, que vem fazendo muito sucesso lá no América do México, mas ele recusou. E no final de dezembro, antes dessa proposta, o Jardine deu uma entrevista para o GE. Globo falando sobre esse momento que ele vivendo lá, ganhou 4 títulos e que dificilmente sairia de lá por tudo que vem acontecendo. Vamos ouvir o Jardine. O que é difícil é a gente ter hoje no Brasil um projeto que te dê pelo menos a sensação de que vai ser respeitado, de que vai ter um início, meio e fim, mas não é tão fácil hoje ter um projeto que faça eu trocar o que eu tenho no América. Não acho impossível, mas acho difícil. Tá dado o recado. E do calor aqui do Rio de Janeiro, a copinha é muito legal, é ou não é? Eu simplesmente adoro. Quem também jogou no domingo foi o Botafogo, que venceu o Floresta do Ceará por 1-0, gol de Wellington. Já era a segunda partida do Botafogo, 2 jogos, 2 vitórias, classificação confirmada para a próxima fase. Na copinha também é tempo de Botafogo. E acho que o pessoal de casa deve concordar comigo, hein? Melhorei muito de 2008 para 2025, é ou não é? Tá um pouquinho mais gordinho, né? Até em cima disso, do Botafogo ser o único clube da Série A, né? Sem um treinador ainda anunciado, a gente também preparou uma arte aqui dos comandantes do Botafogo na era John Textor, desde que o americano assumiu, né, o comando. O Luiz Castro foi aquele que mais jogos comandou o clube, né? Foram 80 partidas, um aproveitamento de 59%. O Cláudio Caçapa, que em 4 jogos venceu todos, de forma interina. Lúcio Flávio, que também foi um técnico que a gente pode dizer, né? Citado como interino em 7 partidas, o de pior desempenho, 33%. Aí vem o Bruno Lage, que comanda o Botafogo em apenas 15 jogos. Arrumou uma confusão danada, né? Exatamente. Falou bastante, né? Thiago Nunes com os mesmos números, o mesmo desempenho, rigorosamente o mesmo desempenho do Bruno Lage, também não teve sucesso. O Fábio Matias, que dirigiu a equipe durante 10 jogos, o Fábio Matias hoje técnico do Juventude. Passado, né? E foi muito importante porque na fase de pré-Libertadores, como a gente chama aqui no Brasil, foi ele que decidiu contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino, a vaga. Então, ele iniciou a caminhada, no fim do ano o Botafogo comemorou, foi o Fábio que ajudou a construir. Tinha que ter uma porque, assim, o Matias merece uma faixa. Ele pegou o Botafogo bem confuso das mãos do Thiago Nunes, lembra? O negócio não estava funcionando bem. E ele foi muito importante ali para dar uma... Cara, o Matias, água na fervura. Então o Matias é campeão da Libertadores e livrou o Juventude da Série B, né? Foi. Tem mais isso, hein? Ele teve um ano... Que ano do Matias. E a gente viu ali depois o Arthur Jorge com 55 jogos, 65% de aproveitamento, mas o que fica para o Arthur são os títulos da Libertadores e do Brasileiro. A gente repara da mesma forma como o Botafogo foi extremamente eficiente em pescar jogadores, né? Em alguns lugares que a gente não tinha, no caso... Jogadores mesmo desconhecidos, né? Igor, o Igor, exemplo, né? Isso eu ia falar, ia citar o Igor, né?
não tem esse mesmo desempenho no caso, tira o Caçapa, né? Que talvez fosse, né, a melhor alternativa para continuar depois da saída do Luiz Castro. Você vê que tem um hiato ali até a chegada do Arthur Jorge. Né? Mesmo com bons desempenhos, no caso do Matias. Que era interino, na verdade, também, né, Márcio? Que você não tem, vamos dizer, a mesma eficiência que teve nessa busca de jogadores, né? E agora o problema maior é o seguinte, que você perde o comandante, que realmente fez um trabalho excepcional, né, o Arthur Jorge, e você perde 2 jogadores, né? Pouco tempo estiveram, mas, na verdade, foram determinantes para as 2 conquistas, tanto do Brasileiro como da Libertadores, que é o caso do Luiz Henrique e do Almada. Quer dizer, reposição para esses jogadores é muito difícil. Quer dizer, o treinador que chegar agora, ele vai passar por os problemas, né? Por essa reformulação. A própria saída do Eduardo, que é um jogador também que teve, em alguns momentos, uma participação extremamente importante. Olha aí, Léo, a quantidade de perdas, né? Então, e aquilo que o Botafogo vai ter que repor. Além do Arthur, Gatito, Adrielson, Pablo, Rafael, aposentado, Hugo, que foi para o Vitória, o Marçal, ou seja, são 3 laterais, né? 2 zagueiros, um goleiro, meio-campistas, Tietê, Oscar Romero, o Eduardo e o Almada. E na sequência a gente vai ver que... Você vê que não são somente os titulares. E pode botar o Luiz Henrique aí também, né? Que vai estar para sair, né? Tietê sempre foi o 12º jogador. O Adrielson, quando precisou na final da Libertadores, jogou aquela bola que... Romero. Pra gente não foi o Romero em alguns momentos, né? O próprio Hugo, né? O lateral, quando teve problema com o Marçal, ele foi lá e deu conta do recado. Não é fácil, hein? Você remontar um time, difícil, principalmente com o desempenho que teve o ano passado. O torcedor, naturalmente, ele está com o pé na frente e outro atrás. Mas, de imediato, né, Eric? Tem que trazer um treinador. Agora, olhando para o mercado brasileiro, perdão, Léo, assim, você não vê muitas opções para ser técnico, né? Você não tem nenhum treinador disponível ou você pode buscar em algum clube que você queira. E pela linha que o Textor adotou, ele me parece gostar da escola portuguesa, né? Foram 3 técnicos portugueses nesse período de Textor no Botafogo. Luiz Castro, Bruno Lage e o Arthur Jorge. Então, talvez seja um caminho para a gente começar a imaginar, e pode ser que ele busque no mercado português, na escola portuguesa, um treinador. Porque me parece que, assim, o Luiz Castro fez um bom trabalho e o Arthur Jorge nem se fala. Então, pode ser por aí um caminho para o Botafogo, né? E tá claro, né, Léo, que a gente estava falando, o Textor não está nem aí para o Campeonato Carioca. Pois não tá nem aí. Então, ele não, a pressa não vai ser uma questão para ele. Temos que acelerar o processo porque tem o Campeonato Carioca. Desde que ele assumiu o Botafogo, ele olha para o Campeonato Carioca assim com muito desdém, né? Assim, olha por olhar mesmo, né? O Botafogo não consegue chegar nem em semifinal. Não consegue chegar, não. Não chega. Não chega aí. Não joga o campeonato. Ganha a Taça Rio. Agora, o problema não é o estadual. É como o Botafogo enxerga o jogo contra o Flamengo dia 2, né? De fevereiro, que é uma Supercopa, tudo bem, é uma abertura. O primeiro grande desafio. Mas é uma taça contra o rival. Claro. Agora, ele vai esperar, ele não vai correr. Olhando ali o gráfico dos treinadores, tem um caçapa, né, cara? O caçapa é um cara que na verdade é um funcionário ligado à holding, né? Funcionário ligado à holding, é técnico do Molenbeek, que é o time do Textor na Bélgica. Você mesmo falou, ele treinou 4 vezes, ele pode ser um técnico ali. Fica aí. Até a gente achar um nome, ou quem sabe seja você mesmo. Outra vez teve muita gente que falou que tinha que ficar com caçapa, não chamar o Bruno Lage. Eu acho até que ele fez bem trazer o Bruno Lage. Agora, cara, eu acho que ele não vai ter pressa, volto a dizer, cara. Agora, ele vai ter que arcar com o que aconteceu no dia 2 de fevereiro. Se ganhar, comemora. Se perder, aceita. Porque é um mês muito difícil para o Botafogo. Então, e tem torcedor que ainda se agarra na questão do Botafogo preservar a base do time titular. Mas as ausências inevitáveis, né? Do Almada e do Luiz Henrique, elas pesam nesse sentido, da base, estou falando. Sim, são 2 jogadores. O Maestro falou, são 2 jogadores muito decisivos. Você tem uma relevância... São tão importantes, né? Que foram embora. Exato. O Luiz Henrique foi craque da Libertadores, craque do Brasileirão e é o país. Foi o craque da América, não foi o rei da América? Rei da América. Então, mas tem torcedor que anda mais tranquilo nesse sentido. A base está preservada. Então. Eu não sei se isso pode ser um trunfo
para a busca desse treinador, ou isso pode pesar contra na medida em que uma outra ideia vai chegar, e mesmo sabendo que uma base é mantida, mas o cara pode vir com uma ideia diferente? Acho que a base está preservada, mas o elenco está enfraquecido. Perdeu muitos jogadores, como disse o Júnior. A base Ótimas tá lá, reposições, a defesa né? é mesmo. É o John, Vitinho, Bastos, Barbosa e o Alex. Esses estão lá. Gregory fica, Marlon Freitas fica. Será que o Gregory fica? Aí o 10, teórico... Não teria proposta do Al Rayyan também? Não, mas a princípio fica. Então, o 10, nesse momento, sem Bitelo, é Savarino. Aí Júnior Santos, Igor e um ponto esquerda. Que, tem o Jefinho, que o Botafogo até recomprou, né? Eles querem um ponta, mas... O Matheus Martins. Enquanto não tem um ponta que eles querem mais um ponta. É o Matheus Martins, é um time bom. Sem dúvida. Agora, por exemplo, se o você... recheio do banco... Esse aqui é o problema, que foi um dos trunfos do Botafogo. O elenco, foi né? exatamente... E perde o craque, né? E perde o craque. O Almada e o Luiz Henrique, né? Esse é o problema maior. Assim, perdeu o Luiz Henrique. Eu acho que qualquer time brasileiro que tivesse um jogador de 23 para 24 anos, que fizesse o ano que o Luiz Henrique fez, digamos que existisse um jogador X que jogasse no Cruzeiro. E o Cruzeiro foi campeão da América e campeão brasileiro. E esse jogador X, com 23 anos, arrebentou. Ele ia embora. Ele ia embora. Porque assim, não é questão só do Botafogo fazer parte de uma holding, isso facilitou. Não. O jogador que fez o ano que o Luiz Henrique fez, dificilmente permaneceria no futebol brasileiro, né? Com 23 anos, jogador de seleção brasileira, 23 para 20... Cara, o Luiz Henrique teve um ano espetacular. Que provavelmente algum time europeu colocaria os olhos sobre ele e levaria. E ainda mais com o desejo dele ir, como ele tem. Claro. Então, é que muita gente fala, tá vendo, esse negócio de holding, é isso aí. Não, o Luiz Henrique é um caso à parte. Ele fosse em qualquer outro clube, dificilmente ele permaneceria no futebol brasileiro. A gente vai falar em seguida do Flamengo e também vai iniciar uma semana importante, né, sobre nova direção, mas antes tem uma pergunta que não sei se o Lédio, o Júnior e o Eric conseguirão responder assim de forma resumida. Ainda sobre o Botafogo, para fechar o papo sobre o atual campeão brasileiro da América, em termos de treinador, é fácil seduzir hoje um treinador para dirigir o Botafogo por conta do que foi o ano de 24 e por conta do que o elenco pode entregar? É simples? É fácil. É fácil? Eu acho que depende do treinador. O Jardim, eu entendo plenamente ele ter ficado. Porque é o único time, veja aí, da lista dos que vão jogar a Série A do Campeonato Brasileiro que não anunciou o treinador. Porque ele foi muito ousado querer o Jardim, porque o Jardim é um técnico que trabalha no clube mais poderoso da América do Norte, o clube mais rico do México. Ele é tricampeão e ele tem uma dívida, entre aspas. Gratidão, né? De gratidão e de não ter ganhado a Champions League ainda. O Pachuca eliminou. Sim. O América não ganha a Champions League desde de 2016. Tanto que o América, com o tamanho que o América tem, não vai ao Mundial. A princípio, não vai ao Mundial. Então, cara, eu acho que ele, se eu vou sair daqui sem essa Champions League, precisa ter contrato até 2020. Não é tão simples sair do América. Agora, num ambiente normal, eu acho que é sedutor trabalhar no Botafogo. Mas a entrevista dele é bem clara, né? Agora, o Jardim é uma situação muito ousada do Botafogo. Mostra o tamanho do Botafogo, porque os caras trabalham no América do México. Não é fácil ir no América do México. O clube do México vinha aqui e queria tirar o técnico do Flamengo. Você não vai tirar com facilidade. Perfeito. E quem abriu as portas exatamente para que a carreira dele decolasse foi o clube. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, existe uma gratidão por parte dele em relação ao clube, porque ele está apenas começando a carreira. A gente tem que lembrar disso também. Quer dizer, tem muita coisa aí, diferentemente de outros treinadores que às vezes, quer dizer, não querem nem saber, né? Eu acho que ele agiu corretamente. Se eu tivesse... Não, eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Não, vou ficar aqui por essas razões que eu acabei de citar. A parte econômica e outra situação ele vai poder... Eu acho que em outros tempos o Botafogo teria mais facilidade de arrumar um técnico. A época do Botafogo mais pobre... já tinha contratado. Já teria contratado, porque o nível de exigência aumentou muito agora. Não é qualquer treinador que usa. A corda está exatamente. esticada. O vestiário é pesado, é o vestiário campeão. É um time com ambições muito grandes nessa temporada. Então, não é fácil arrumar um técnico para um clube como o Botafogo de hoje, que vai jogar uma Copa do Mundo de clubes, que vai defender um título de Libertadores, que vai defender um título brasileiro. Então tem que ter paciência mesmo. Mas esses 11 que a gente elencou aqui é um time que dá para brigar. Em cima, sim. O único problema é exatamente o que eu volto a dizer, é a questão da reposição, que foi importantíssima para o Botafogo no ano passado.
Mas que tipo de treinador ele está buscando? Ele está com essa calma porque ele entende que ele quer um perfil específico? Ou porque ele tinha só um nome que ele achou que diria sim? Por tudo isso, pelo projeto, pelo dinheiro que ele investe, não imagino que esteja pagando pouco a quem vai chegar, né? Tendo em vista que é um atual campeão, que vai ter um Super Mundial pela frente. Ou será que realmente ele está com essa calma toda, esquecendo que tem Supercopa, Recopa, que o Carioca começa no final de semana? Tem muita coisa pela frente, mas ele também disse nessa entrevista, né, que no ano passado o time começou com um técnico interino, com um treinador que não era definitivo, e que o time chega à primeira fase da Libertadores da América com um treinador que não era definitivo. Sim. Hoje é o treinador do Juventude. Sim. Fábio Matias. Então, hoje é o treinador do Juventude. Já aconteceu isso, o time foi campeão. Mas no futebol, doutor Textor, não tem fórmula pronta. Não é porque no ano passado deu certo ficar sem treinador até quase a metade do ano que vai dar certo esse ano. Até porque, pelas minhas contas, já são 12 saídas no time do Botafogo. Então tem muita... o time é bom. O time é bom. O time está mantido, a estrutura do time está mantida. Você perde... Para mim, perde alguns jogadores. Você perder... Puxa vida, perder o Thiago Almada é difícil para achar. Sim. É difícil. Perder jogadores com muita qualidade técnica, você não consegue repor. E isso aconteceu com duas posições no time do Botafogo. Onde é que você vai arrumar dois jogadores iguais aos que saíram? Esses 50 milhões de euros que ele pagou nesses dois jogadores. Então, é muito difícil você tratar disso. Agora ele está vendendo o Crystal Palace lá na Inglaterra, para um grupo de norte-americanos, e um outro pessoal e tal. É capaz de ele se dedicar um pouco mais com afinco a essa situação. Também acho que o Jardine, a entrevista do Jardine, a manifestação dele dizendo que o que ele tem no América do México, dificilmente ele conseguiria fora do América do México. Tá certo, Jardine. Tá certo, Jardine. É a opção dele. Por exemplo, eu não critico a saída do Arthur, como eu não critico a vinda do Jardine. Não tem certo e errado, né? São opções de carreira. Porque o contrato, acho que 2 milhões de euros, pagou a multa? Pagou, saiu. O Jardine, não, eu prefiro ficar com a minha situação aqui. É absolutamente natural, não tem crítica nisso. É opção de cada ser humano. Mas eu acho que o Botafogo, além de treinador, vai precisar reforçar o elenco. O time perde... Eu não sei onde que vai arrumar um meia da qualidade do Thiago Almada. Da mesma qualidade é difícil, né, Pascoal? Eu não sei onde que vai arrumar. Para ser campeão precisou do Thiago Almada. Não sei. É mais fácil mudar a posição do Savarino dentro do jogo e você arrumar um jogador para jogar aberto do que achar outro meio com essa capacidade. Você pode botar o Jefinho do lado. Exatamente. Eu acho mais fácil do que achar um meio com essa qualidade. Então, Júnior Santos. O Júnior Santos aberto do outro. Aberto, exatamente. O Tiquinho está sendo envolvido na negociação com o Jair do Santos, né? Que eu acho também um garoto com um futuro enorme, esse menino que o Botafogo está contratando. O jogador tem Bom zagueiro. Bom zagueiro, tem um futuro enorme esse garoto, acerta na contratação. Mas eu acho que, assim, às vezes, esperar muito dá problema lá na frente. Porque no meio do ano tem um negócio de super mundial aí, se não queria contar nada para ninguém. E tem 2 competições importantíssimas. Em fevereiro tem uma decisão. Não, já tem a decisão agora. Supercopa é janeiro, final de janeiro, eu acho. Supercopa. Supercopa e Recopa fevereiro, já estão batendo 2 de fevereiro. 2 de fevereiro? Boa. Então, mas já está batendo na porta, né? Tem menos de um mês, Tetra. O primeiro jogo do Carioca, só a título de informação, é nesse sábado, 4 horas da tarde, em casa, o Botafogo estreia. Mas aí, Zinho, uma coisa puxa a outra. Se você precisa reforçar o seu elenco e você não escolhe o nome do treinador, você tem um perfil que você pode querer. Mas se você não encontra nesse perfil, você vai ter que contratar outro. E aí você está com o elenco todo montado. Talvez por isso o Botafogo também esteja esperando para se reforçar, né? Assim, eu também, da mesma forma que vocês falaram que não vai criticar, né, a saída do Arthur Jorge e nem a negativa do Jardine, eu também não consigo criticar o Textor, não. Olha que ele é polêmico, hein? Porque, assim, ele é campeão, vai para o Mundial e, num período curto, tem essa informação da não permanência. Porque o treinador não tinha falado antes, né, durante a competição, e é claro, no Mundial não tinha comunicado que não ficaria.
E demorou até para se concluir isso. Ele não deu uma resposta imediata. Então, o dirigente que tem contrato com o treinador, o Arthur Jorge tinha contrato até o final de 2025. Sim, pagou a multa. Então, o Textor estava trabalhando com a permanência dele. Aí, quando ele, não vai ficar, tem esse comunicado, demorou para ter o acerto da rescisão, ele agiu, ele foi buscar um novo treinador, mas esse treinador preferiu ficar onde estava. É um direito do treinador, mas eu acho que ele agiu de buscar um novo treinador. Então, assim, é que a temporada mudou, começa muito antes. Já começa no meio, nem no meio, né? Dia 11, dia do aniversário da minha esposa, da Simoninha, começa o Botafogo a jogar. Então tem estreia no Campeonato Carioca. Vai jogar com um time alternativo, a gente sabe. A maioria dos times aqui no Rio de Janeiro vão começar, os times principais, né, os times com maior investimento, vão começar com um time alternativo. Por isso o Botafogo mesmo teve dificuldade, nem chegou em semifinal do ano passado. E aí ele tem que ganhar agora um tempo para novamente ir ao mercado com o seu staff, buscar essa solução. Mas não dá também para me criticar o Textor, não, porque tudo foi muito antecipado e a saída com uma negativa de um outro treinador que ele tentou buscar no mercado. Tem esse tempo, Breiler? Dá para ir devagar? Então, nós que somos tão jovens, Dani, como diria Renato Russo, somos muito ansiosos, né? O torcedor do Botafogo tem essa ansiedade também, porque é natural. Pelo que o Botafogo viveu no ano passado, o torcedor, por mais que o ano e a temporada tenha terminado bem, não quer viver aquilo de novo, porque no começo de 2024 parecia que tudo daria errado para o Botafogo até a cartada certeira no Arthur Jorge. Tem o lado que, para mim, é de um erro de cálculo do Textor, porque já com sinais de que o Arthur Jorge poderia sair, poderia ter se antecipado a esse movimento e sentado para uma conversa franca e uma conversa com possibilidade de valorização real, além das bonificações, porque o Arthur Jorge fez por merecer essa valorização e acabou dando brecha também para essa saída. Então poderia ter tido um desfecho diferente se o Textor tivesse realmente a vontade de bancar a permanência do Arthur Jorge, creio eu. Mas isso já passou, o Arthur Jorge já saiu, não é mais técnico do Botafogo. E aí, pensando no próximo passo, o Textor tem razão. É preciso fazer de forma muito cautelosa para não cometer os mesmos erros que ele cometeu, sim, principalmente em 2023. Eu tenho uma preocupação com a janela, porque essa janela é a janela do Super Mundial, né? A janela do meio do ano não terá sido aberta ainda quando começar o Mundial de Clubes. Então, isso é uma coisa que fica muito na minha cabeça, assim, conectando com o assunto de ter ou não logo o nome do treinador. Mas até março dá para contratar. Então, nesse ponto, o Textor tem razão. Há um tempo, e o Botafogo tem um trunfo nesse sentido, que o Botafogo se estruturou muito bem no departamento de futebol, principalmente no scout, para contratar sem necessariamente depender do técnico. Porque tem clube que, se o técnico não chegar, não consegue, está amarrado. As ideias do técnico, o que a comissão técnica desse treinador vai pretender. O Botafogo não. O Botafogo tem um departamento que é capaz de agir de forma autônoma sem ter necessariamente o treinador. Então, certamente, o Botafogo já mapeou o mercado, já tem reforços no radar e não depende necessariamente dessa chegada. Mas, para mim, é muito mais difícil a missão de contratar um novo Arthur Jorge, um técnico tão competente quanto, do que remontar o elenco. E até o elenco, a base do time do Botafogo está mantida, tirando o Luiz Henrique Almada. Precisa reforçar o elenco, né? Não o time titular necessariamente, com exceção do Almada. E até as saídas no elenco já eram previsíveis. Tietê, Romero, Eduardo, Adrielson, jogadores que tinham contrato para vencer, o Botafogo já sabia que não ficariam. Então, nesse ponto, não foi pego de surpresa. Mas agora, a dificuldade, a grande necessidade do Textor é dar outro tiro certeiro, como foi o Arthur Jorge. E para isso, de fato, não pode ter pressa, não pode se deixar levar por essa pressão natural do torcedor, essa ansiedade, porque não dá para cometer os mesmos erros que o Botafogo cometeu no passado, e até o Textor mostrou. O Botafogo aprendeu com esses erros até chegar no Arthur Jorge, mas mesmo chegando num profissional competente, não é garantido que vai dar certo. Bruno Lage, por exemplo, foi uma grande frustração. Sim. Não entendeu o futebol brasileiro, não entendeu as necessidades do Botafogo naquele momento. Então é um movimento muito sensível que o Botafogo precisa fazer agora. Então, por esse aspecto, entendendo que o Textor errou
na negociação com o Arthur Jorge, poderia ter antecipado esse movimento. Entendo também que acerta agora ao ter prudência devagar e ser mais conservador ao chegar no nome. A Supercopa e a Recopa acabam ficando em xeque, né? Porque quando você não tem um trabalho construído ali, provavelmente vai tentar se manter o que foi feito no ano passado, só que sem o treinador. Vamos aguardar para ver se o Textor consegue fazer esse anúncio antes do final do mês, antes do início do mês que vem, quando o Zinho lembrou a gente que já tem decisão. Ô, Pascoal, chegou aquela hora que você queria, hein, Pascoal? Pascoal pediu, eu obedeci. Oswaldo Pascoal falou o seguinte, escuta... Zé, quando tiver difícil, pode falar que fui eu o culpado. Não tem problema, não. Oswaldo Pascoal falou assim, escuta, vão começar os estaduais. Primeiro é o Carioca, agora já no final de semana, depois vem o Paulista no meio da semana que vem, aí no outro final de semana o Mineiro e mais pro fim do mês, lá no dia 22, tem o Campeonato Gaúcho. Mas o Pascoal falou assim, faz uma lista aí do pessoal que está na Série A e coloca também os semifinalistas do ano passado, para a gente fazer um rankingzinho. Ele quer que funcione assim, coloca aí na tela para a gente como é que vai funcionar a brincadeira. O torcedor do Botafogo faz um raciocínio muito simples, né? Bom, se o Luiz Henrique sair, for vendido, ou for pro Lyon, ou sei lá mais o quê, a gente tem o Jacaré. O Jacaré bombando, o Jacaré com pré-temporada, recuperado, com moral, artilheiro da Libertadores. E aí vem a notícia, né, do perfil Sabah Spor, que é um perfil, um tabloidezinho lá online, né, que fala sobre o futebol turco, falando que o Trabzonspor da Turquia está perto de contratar o Adrielson, isso não é problema nosso, e fez uma proposta oficial por Júnior Santos do Botafogo. Bom, vamos lá, o que tem de real aqui, né? A imprensa turca, na manhã de hoje, falou sobre o assunto, né? Falando sobre a proposta oficial que foi feita pelo Júnior Santos e está negociando a liberação com o Botafogo, né? Então as conversas, segundo esse portal, Sabah Spor, estão avançando rapidamente e o time lá da Turquia vê com otimismo, né? Então assim, não é tranquilizar a torcida do Botafogo. A negociação ela ocorre da seguinte forma. Se o time que está fazendo a contratação também não vê com otimismo, pelo amor de Deus, né? Então é claro que os caras vão ver com otimismo, porque os valores são valores de futebol europeu, né? O Júnior Santos já está com uma idade, né, que já sabe que não vai jogar no futebol da Europa primeira linha, primeira prateleira. Agora tem também a conversa com o Botafogo, né? Vale lembrar que o Júnior Santos já foi assediado no meio desse ano, né, por clubes brasileiros, do exterior, e o Botafogo simplesmente se negou a negociá-lo. Pelo contrário, né, o Botafogo no ano passado renovou o contrato com o Jacaré até 2027. Então o Júnior Santos ainda tem, no mínimo, aí, mais de 2 anos de contrato. Não vejo nesse momento o Botafogo negociando o Júnior Santos. Até porque o Luiz Henrique, em tese, sai do Botafogo para jogar no futebol europeu. Onde vai jogar, não sei. Ainda é possível que o Luiz Henrique jogue no Botafogo até o Super Mundial? É possível, mas a gente não vai tratar isso como um fato. Depende muito da audiência que vai rolar no dia 10 de janeiro. E aí o órgão de gestão, controle de gestão, a gente falou isso lá no outro canal, Dois Toques, a Casa do Futebol, né? Falamos ontem sobre isso. Então o órgão de gestão vai ouvir, vai ver os documentos do Lyon para ver se autoriza uma inscrição, que em tese não seria do Luiz Henrique, seria do Thiago Almada, tá? Enfim, então nessa incerteza, dificilmente o Botafogo vai abrir mão de um jogador que seria a reposição natural do Luiz Henrique, a não ser que o Botafogo tivesse certeza que o Luiz Henrique fica, né? Então, assim, proposta do mundo turco, proposta do futebol europeu de terceira prateleira, segunda prateleira, isso vai ter. Alexander Barbosa também foi sondado, agora o Júnior Santos. Agora, o Júnior Santos está numa situação muito confortável no Botafogo, né? Ele tem o carinho da torcida, ele se transformou aí no xodó da torcida do Botafogo, artilheiro da Libertadores da América, titularidade, com a saída do Luiz Henrique, titularidade certa em 2025, mesmo com a permanência do Luiz Henrique. O Júnior Santos é um jogador que pode muito bem fazer o outro lado, entrar ali jogando mais à frente, ou ser uma opção direta. O Júnior Santos é um jogador que se transformou em polivalente dentro do Botafogo. Vejo como uma negociação mais difícil para a equipe turca.
a depender dos valores oferecidos. Não acho que sejam valores exorbitantes, como eu falei, Júnior Santos já não é nenhum menino, né? Não acho que sejam valores exorbitantes. Acho que a negociação com o Adrielson vai para frente porque o Lyon precisa abrir vaga para estrangeiro e a ideia deles é um empréstimo com opção de compra. Para o Lyon não interessa muito, né? O Lyon quer dinheiro na mão, precisa de dinheiro, inclusive, para reaver lá as suas finanças, né? Mas a gente vai acompanhando essa situação de perto aqui do Júnior Santos, mas a priori, Botafogo tem que liberar. Não adianta, resolveu com o jogador isso e aquilo. O Pedrinho BH do Cruzeiro também tinha dito. A imprensa estava falando que não, o Júnior Santos já tinha até aceitado, né? O Júnior Santos foi até entrevistado, foi muito comedido e tal. Foi comedido porque jogador de futebol não sabe o dia do amanhã, galera. Ninguém sabe. Vai que o clube me libera. Aí eu vou, falo mal do Cruzeiro, falo mal do Trabzonspor, sei lá do que, da Turquia, que eu já esqueci até o nome, e fico mal depois, né? Então futebol é portas abertas. Mas nesse momento, Júnior Santos não é um jogador negociável. Até porque a grana que o Botafogo ganharia não vai ajudar em nada ou resolver muita coisa aí o problema do caixa dos clubes da Eagle Football, né? A gente sabe que os caixas são ali acoplados, são co-irmãos, né? Agora, falando de Júnior Santos, vamos falar de Supercopa do Brasil, né? O torcedor do Botafogo está preocupado porque é torcedor do Botafogo e a natureza do torcedor do Botafogo é ser preocupado, né? Tem motivos para tanto? Sinceramente, acho que não, né? Mas, para quem ainda não confia no processo, vai ficar preocupado mesmo que o Botafogo fosse campeão do Super Mundial de Clubes. Ele vai estar preocupado com a Taça Rio de 2026. Esse é o torcedor do Botafogo. Agora, Supercopa do Brasil, pra gente, principalmente o jogo contra o Flamengo, pô, é final, é aquela zoeira, né? Não dá pra perder pro rival, não tem como, é chegar com tudo e tal. O Francisco Aiello falou na Globo, né? No Redação Sport TV, no Grupo Globo. Ele é da Rádio Globo também, Francisco Aiello, comentarista, jornalista. E trouxe a informação de que para a diretoria do Botafogo, a Supercopa do Brasil ela não é vista como prioridade. Pô, Guilherme, não é possível. Esses caras estão pensando em quê? Sendo bem sincero com você, Supercopa do Brasil não ser prioridade, para mim não é nenhuma novidade. Até porque é um amistoso de luxo, né? É um amistoso de luxo, é um jogo só, vale título, vale glamour, tal. Claro, o jogo internamente é tratado como ele tem que ser. É um clássico contra o Flamengo, um rival da cidade, é uma final, tem todo um status, tem todo um glamour, é uma taça que não tem General Severiano, a gente sabe de tudo isso, né? E o Francisco Aiello, conversando com pessoas ligadas ao Botafogo, falou o seguinte no Redação Sport TV. Eu perguntei assim, mas deve estar rolando uma pressão, porque dia 2 agora, de fevereiro, já tem Supercopa. E hoje já é dia 6 de janeiro, né? E aí o entendimento da diretoria do Botafogo é o seguinte, é um jogo importante, simbólico, claro que sim. Né? É um jogo importante, simbólico? É, claro que sim. É o encontro do campeão brasileiro com o campeão da Copa do Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Mas o entendimento também é o seguinte, não dá para atropelar processos só por causa desse jogo. Entendo os dois lados. Primeiro que eu sou torcedor, quero ser campeão no dia 2. Entendo também o lado da diretoria que não vai fazer nenhuma maluquice, nenhuma loucura que comprometa a temporada só por causa de um jogo. Que, enfim, pode ganhar, pode perder, pode empatar, pode ganhar nos pênaltis. E não define nada para a temporada, né? O John Textor, ele está muito consciente das prioridades do Botafogo na temporada. O Campeonato Brasileiro de 2024 foi uma questão de honra. Uma questão de honra, né? Agora, a prioridade é Bida Libertadores, ou seja, fazer uma fase de grupos da Libertadores que nos dê a classificação para as oitavas de final e se preparar não só internamente com o elenco que já está aí, como também no mercado para o Super Mundial de Clubes. A marca Botafogo não pode de forma nenhuma ficar maculada
no Super Mundial de Clubes. E a gente tem um desafio muito maior do que o Flamengo, por exemplo. Até do que o Fluminense, do que o Palmeiras. Por quê? Porque nós não fomos cabeças de chave no grupo, mesmo tendo sido campeão da Libertadores. A gente chega num grupo com PSG e Atlético de Madrid. Então o desafio do John Textor de montar uma equipe para não macular a marca Botafogo no mundo é desafiador. O desafio é muito grande. É um problema que ele vai ter que resolver com a perspicácia, com a astúcia de um empresário que vem sendo considerado no mundo do futebol como um exemplo de gestão. Então eu entendo o Botafogo de não querer atropelar processo por causa de um jogo no dia 2 de fevereiro. Porque também, beleza, ganhou do Flamengo. Significa que está tudo certo na temporada? Não. É um jogo só. O Flamengo não trouxe reforços. O Botafogo até o momento também não trouxe reforços. Então, de certa forma, as duas equipes vão a campo no dia 2 quase como que terminaram a temporada, com a diferença que talvez a gente fique sem dois dos nossos craques aí, Thiago Almada e Luiz Henrique. Mas está tudo no âmbito do incerto e a gente espera, é claro, que o Botafogo não negocie o Júnior Santos, a gente espera que o Botafogo consiga anunciar o Bitelo, consiga trazer um meia para o lugar do Thiago Almada, a gente espera tudo isso, né? Ou também que os caras voltem aí, já que o Lyon pode ser punido no dia 10, que os caras voltem para fazer pré-temporada para não ficarem parados, né? Então assim, tá tudo muito incerto e dentro do Botafogo a prioridade é bi da Libertadores e manter a marca Botafogo lá em cima no Super Mundial de Clubes da FIFA, tá certo? Daqui a pouco, às 19 horas, tem um evento, o Botafogo vai protagonizar ali um evento pomposo para o anúncio oficial da sua patrocinadora oficial de 2025, a VBet, Canal Gigante Glorioso, estará lá trazendo todos os detalhes para você que nos acompanha diariamente aqui no Plantão Glorioso, tá certo? Eu fico por aqui, beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui! John Textor acaba de assinar uma carta de exclusividade para poder vender sua participação de 45% no Crystal Palace. A informação é do The Athletic. Dentre os investidores, você tem sauditas e americanos. E um desses investidores chama atenção, é o técnico do Dallas Mavericks, franquia da NBA. Olha que curioso. Quanto o John Textor vai botar no bolso nessa operação? Bom, segundo o The Athletic, a proposta inicial de 185 milhões de dólares foi rejeitada pelo americano. A segunda proposta não teve seus valores rejeitados, mas para ter avançado para a fase de assinaturas de exclusividade, certamente vai ser um valor acima desses 185. Se você arredondar aí para pelo menos 200 milhões de dólares, a gente está falando em pelo menos 1,3 bilhão de reais, a depender da cotação do dia. Mal o americano não vai ficar, né? Essa operação vai ser vital para ele poder não só salvar o Lyon, mas também comprar um novo clube na Europa. Sim, ele quer comprar um clube na Inglaterra e ainda botar um cascalho no Botafogo. Será que essa grana toda vai dar para isso? Ainda tem o IPO do John Textor para sair do forno. É muita coisa que ele está fazendo. Bom, pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Obrigado pela audiência, tá? Por ficar comigo até o final desse vídeo, que é longo, eu sei, mas tem muito conteúdo sobre o Fogão. Então, ó, pra gente encerrar o vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos dos conteúdos que a gente postar todos os dias sobre Botafogo. Temos também a área de membros, 4 planos, tem de 3, de 5, de 15 e outros vários valores que você aí pode escolher o que cabe no seu bolso e ajudar o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom trabalho para vocês com muito conteúdo do Fogão todos os dias. Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto sempre e até o próximo vídeo.